Olá, queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, ou a Cleidiana do Azeite e Vinho, e nós estamos hoje no nosso terceiro vídeo do nosso quadro Perguntas e Respostas do Arco Reino de Deus e Sua Justiça, da série Doutrina Nível 1. E se você quiser que esse quadro permaneça, como eu falei no vídeo anterior, por favor, continue encaminhando as suas perguntas para o e-mail que está aparecendo nesta tela, ok? Ou pelo chat do Telegram, ou entrando em contato comigo diretamente. E eu realmente quero que esse quadro permaneça pelo menos uma vez na semana, ou 2 vezes no mês, alguma coisa assim, belezinha? Então, sem mais demoras, porque nós não temos mais nenhum outro recado para dar, vamos começar com as nossas perguntas no dia de hoje. A nossa pergunta número 11 diz assim: um sionita está ligado ao sionismo? Participo tanto do canal no YouTube quanto no do Telegram. Acompanho todos os seus estudos, tanto por vídeo quanto por áudios escritos, e sempre fiquei curioso com uma expressão utilizada por você em particular, que é o termo sionita. Sei por meio dos seus ensinos que o sionita é o cidadão do reino de Deus, Sião, mas tenho curiosidade em saber se de alguma maneira o termo também se relaciona ao sionismo. Pode me esclarecer? Segue a minha resposta: não, nunca, jamais. O texto em que eu embaso a minha resposta, Apocalipse 5, 9, versículo 10, diz assim: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Os participantes do sionismo são chamados de sionistas, percebe o S ali? E não de sionita. Um sionita é um cidadão do reino de Deus e preserva a cultura e as leis deste reino. Já o sionista é alguém que protege e preserve somente a cultura e o povo judeu. Aí voltando um pouco para mim agora. O sionismo, o movimento sionista, ele surgiu oficialmente no final da Segunda Guerra Mundial. O que era esse movimento? Começou com os judeus, mas depois teve simpatizantes, obviamente, com o objetivo de recriar o Estado de Israel, porque até a Segunda Guerra Mundial e oficialmente até 1948, que foi quando oficializou a criação do Estado de Israel, o povo judeu estava espalhado sobre toda a terra, né? Vocês sabem isso pelas escrituras, sabem isso pela história. Então, no final da Segunda Guerra, começou o sionismo, o movimento de retornar o povo de Israel para a sua própria terra e também levar os judeus a restaurar a sua identidade como nação, a sua identidade nacionalista. Então, isso tudo oficialmente, né, é o movimento sionista, é o movimento do sionismo, ok? Então, o sionista padrão, ele vai estar sempre restaurando, fortalecendo a cultura, os costumes e o Estado de Israel. Isso não tem absolutamente nada a ver conosco. Por causa do quê? Porque nós, os sionitas, nós não nos importamos muito com as culturas dos povos da terra. Nós achamos bonito, nós achamos incrível em alguns aspectos, no sentido assim, nossa, a beleza artística daquilo ali, e nada mais que isso. Por quê? Porque a maioria dos sionitas, eles foram comprados, né? Eles eram ex-árabes, ex-judeus, ex-canadenses, ex-estadunidenses, ex-brasileiros, eles foram ex-japoneses, ex-coreanos e por aí vai. E hoje eles são sionitas. Por quê? Porque em Sião não existe dupla cidadania, ok? Uma vez que você se torna sionita, a sua antiga cidadania, ela se extingue completamente. Todo o seu registro anterior, da sua vida anterior, ele é completamente deletado e ele é tratado completamente como irrelevante.
Então, um sionita exaltar mais uma cultura da terra do que a outra é incorreto, porque para nós o que importa é a cultura e as leis do nosso próprio país, de Sião. Nós não nos importamos se a cultura judaica é mais bonita que a cultura egípcia, que a cultura mexicana tem mais valor que a cultura estadunidense, que a cultura brasileira é muito mais superior que a cultura francesa. Para nós, todas elas se refletem em uma coisa só. Tem a ver com um passado do qual ninguém quer se lembrar e não tem relevância nenhuma. Um sionita que acha que ainda tem que exaltar uma cultura acima da outra, ele ainda não entendeu absolutamente nada. Ok? É lógico que, como você vai aprender comigo no segundo arco dessa série, houve uma relevância do povo judeu em relação à restauração da justiça, né? Porque o povo judeu ele fez parte do plano, ele está na fase Moisés ali, certo? A fase Moisés é a quarta fase, se eu estiver bem lembrada na ordem, a quarta fase do plano de restauração. Então você vê a importância do povo judeu. Mas tirando essa época, hoje eles é como qualquer outra nação da terra, que precisam ser informados a respeito do reino de Deus mais uma vez, que precisam, como qualquer outro povo da terra. Então nós não temos, nunca teremos qualquer coisa a ver com o sionismo, pelo simples fato de que nós nunca iremos exaltar uma cultura acima do reino. Então, para nós, as culturas da terra, elas têm o mesmo grau de importância, independente do histórico delas, ela tem o mesmo grau de importância. Por quê? Porque você, sionita, tem que entender que você só tem que amar Sião. E geralmente o que eu costumo ensinar assim para os discípulos você tem que ter com as culturas da terra uma política de boa vizinhança. Você tem que ser um bom vizinho. Né? Você tem que respeitar, né? Analisar e tal, mas você não tem que ficar bancando o cabo eleitoral, né? Já que a gente está em período de eleições assim, o cabo eleitoral, não vote nesse candidato, essa cultura é melhor, o povo lá é melhor, esse país é melhor, né? Essa nação é melhor do que a outra. Você não tem que ficar entrando nessas guerrinhas de dizer os Estados Unidos é uma nação melhor do que a França, Canadá é melhor para se viver, o Brasil... Não, porque para você, sionita, independente de onde você está, você pode estar no meio do deserto e se você permanecer na justiça, Deus vai honrar você. E você irá ter êxito no meio do deserto. Então, para você, tanto faz qual nação é mais importante. Os mundanos têm isso, né? Os adâmicos têm esse negócio. Então, tanto faz qual a nação é mais importante, qual a cultura é mais relevante. Isso é um problema deles, isso não é um problema nosso. A gente está pouco se lixando para isso. O nosso negócio é restaurar a justiça na terra por meio de uma vida justa e o testemunho de uma vida justa. Belezinha? Então, nós não temos absolutamente nada a ver. Então, sionistas é uma coisa, o sionita é outra coisa. Beleza? Então, vamos agora para a nossa pergunta número 12. Posso chamar Jesus de Pai? No primeiro vídeo e também nos últimos, você disse que as pessoas confundem as pessoas de Deus. Tratam eles como uma coisa só. Eu também faço isso e nunca achei errado até seus ensinos dizer que Jesus era o meu Pai. Se ele me salvou e me libertou, por que não posso chamá-lo assim? Veja a minha resposta. Porque o título de primogênito é dado ao irmão mais velho e não ao pai. Eu vou trazer 2 textos para você entender aonde eu quero chegar. Tito 3, 4 e 6 diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador de Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Outro texto, Efésios 2, 13 e 19. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longes, e o contexto aqui é judeu / grego, ok? Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então vocês, grego ou gentil que estavam longe, agora foram aproximados.
Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo a inimizade que havia entre gentio e judeu, né? E também entre o homem e Deus. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, gentil, e paz também aos que estavam perto, judeu. Porque por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Qual é o problema de chamar Jesus de Pai? A religião, né, principalmente as religiões cristãs, eles têm uma mania de tratar a família real como se fosse um purê de batata. Porque purê de batata, Chay? Imagina assim, você cozinha ou come purê, né? Quem gosta de batata geralmente já encarou deliciosamente um purê. Então, você pega batatas de vários tamanhos, corta elas, lava elas, põe para cozinhar, depois você amassa isso. Como eu faço, né? Eu misturo um pouco de leite, manteiga e salzinho, pá, bem simples e bem gostoso, né? E fica ali aquela massa de várias batatas. Só que as batatas, antes do purê, elas tinham tamanho, elas tinham pesos diferentes e agora elas são uma coisa só. E aí, infelizmente, porque as pessoas tratam a família real da mesma maneira, acham que Jesus é o próprio Pai deles, Jesus é o próprio Espírito Santo, Jesus é o Deus, é o próprio Espírito Santo, né? Espírito Santo geralmente é a pessoa mais polêmica da família, porque tem os grupos que acreditam que Espírito Santo não existe, tem outros grupos que acreditam que Espírito Santo existe, e tem outros grupos que acreditam que o Espírito Santo é de um jeito, tem outros grupos que acreditam que o Espírito Santo é do jeito. Então, de todos os três, ele é o mais polêmico, assim, né? O Consolador é o mais polêmico, assim. Então, as pessoas, por terem essa visão de Deus é um só, e aí nesse negócio de realmente tentar trazer esse conceito de Deus é um só, ficam colocando Jesus em tudo. Aí Jesus ocupa o lugar do Pai, Jesus ocupa o lugar do Espírito Santo e Jesus ocupa o lugar dele. E aí as pessoas tratam o que você aprendeu a chamar de salvação como se fosse a missão de um homem só. A missão de uma só pessoa, como se Jesus ele fosse um lobo solitário. Mesmo, e isso é o que mais me espanta até hoje na religião, a capacidade que as pessoas estão tão acostumadas a ficarem vivendo de lendas, que mesmo que elas leiam a verdade, elas não conseguem enxergar ela. Então você lê os evangelhos, mesmo os adulterados e os acrescentados ali, que a gente falou isso no primeiro vídeo, acho eu. Então você lê nos evangelhos, você vê Jesus o tempo todo dizendo que era uma missão conjunta com os seus pais, o tempo todo. Você vê nos evangelhos Jesus falando sobre os seus pais o tempo todo. Jesus dizendo que estava na terra amando de seus pais e sob a liderança e o governo de seus pais o tempo todo. Jesus falando que para os discípulos, né, João 15, eu acho, que ele diz assim, ou João 14 diz assim, importa que eu vá, é melhor que eu vá, porque se eu for, o Consolador poderá vir até vocês. Jesus falando lá em João 6, dizendo, e todos serão ensinados por Deus, como está escrito no profeta, e estava citando Isaías 54, e todos serão discípulos de Yahvé. Então, Jesus o tempo todo dizendo que todo esse projeto que hoje você atribui apenas a ele, todo esse mover foi a obra de uma família, nunca foi a obra de uma pessoa só. E aí ali em Efésios você lê que o motivo pelo qual ele passou pelo processo da cruz foi para que você tivesse acesso a Deus, o Pai. Porque eu não sei se você sabe ou você não se lembra, mas no Novo Testamento o termo Deus geralmente, com raríssimas exceções, sempre se refere ao Pai.
sempre se refere ao Pai. Então, quando a gente lê em Tito e diz assim, ó, porque pelo amor de Deus e pela sua benignidade, Deus quem? Nosso Salvador. Percebe que em Tito, que eu li, tanto o Pai quanto Jesus é chamado de Salvador. E aí você também lê que Deus, por meio do lavar regenerador e renovador de Espírito Santo, te salvou através de Jesus Cristo. Você percebe que é um projeto, uma obra feita por toda a família. Eu gosto muito do apóstolo João, porque o apóstolo João ele diz assim, lá em Apocalipse 1, né, quando ele se apresenta, né, ele diz para as igrejas assim, ó, eu vim da parte daquele que era, que é e que há de vir. Eu vim da parte dos 7 Espíritos de Deus que estão diante do seu trono. E eu vim da parte de Jesus, o primogênito, a primeira testemunha e etc. e tal. Então, Jesus, você olha para João, uma pessoa que teve um relacionamento bem próximo e bem direto com Jesus, entendendo que ele servia toda a família, que ele estava ali apresentando aquelas cartas para as igrejas e para as outras pessoas, para servindo e sendo porta-voz, representante, testemunha, embaixador de toda a família real. Ele não estava ali só em nome de Jesus, ele também estava ali em nome do Pai e em nome do Espírito Santo. E aí vem os religiosos, e dê o nome da religião que você quiser, e não, eu posso chamar Jesus de Pai. Tem até uma música esses dias que eu estava ouvindo aqui, quer ver? Ai, deixa eu tentar lembrar da canção. Tu és o meu pai, eu sou o teu filho, na tua mesa eu me sento, na tua sombra eu me abrigo, meu amado Jesus, meu amado Jesus. Mas Jesus, tirando aquele conceito de discipulado, ele alguma vez disse que você deveria tratá-lo como pai? Ele sempre falou que você deveria tratá-lo como irmão. Por quê? Porque é estranho, querido, você ser inserido dentro do contexto da família de Deus e você querer se relacionar apenas com seu irmão mais velho. E você não querer ter acesso ao Pai. Hoje eu fico vendo, às vezes eu fico olhando os religiosos nos cultos deles e tal, e eu vou nos templos, tá, querido? Eu como Jesus, eu também participo dos templos. Então, vejo os religiosos, porque eu quero ser como Jesus, porque eu quero... O meu sonho é ser como Jesus, só que Jesus se tornou tudo o que ele é por causa dos pais que ele tinha. Os pais que vocês não querem ter relacionamento. Jesus se tornou tudo o que ele é por causa da criação que ele teve, da educação que ele teve. Ele não é um evento aleatório, ele não surgiu dele mesmo. Ele diz, eu sou filho, e filho significa que ele tem uma ascendência. Ele tem alguém que veio antes dele. E isso, se hoje é confuso para você entender, foi porque você acredita em muita mitologia e muita fantasia que a religião te passou. É errado chamar Jesus de pai. Assim como se você tivesse filhos, você não ia gostar que seu filho caçula tratasse o seu filho mais velho como o único membro importante da família e ignorasse você, o seu marido, ou você, a sua esposa. Você não ia gostar disso. Você não ia gostar de repente chegar em alguém, a diretora da escola te chamar e dizer assim, ó, a gente precisa conversar sobre seu filho caçula porque ele tem um amor obsessivo pelo irmão mais velho dele. Por quê? Porque ele está apresentando o irmão mais velho como se fosse o pai dele. E a gente sabe que vocês existem. Você poderia conversar com isso? Aí você conversa com seu filho caçula e diz assim, é porque para mim a única pessoa importante aqui de casa é o humano. Eu até acho interessante você, mamãe, até acho interessante você, papai, mas eu só amo o humano. E é isso que os religiosos fazem. Os religiosos ignoram tudo, tanto que é tão confuso entender sobre o reino, porque não entende o conceito da família. Não entende o lugar de cada um, sabe, querido? Cristo tem uma importância incrível, sabe? Eu amo Jesus. Mas eu sei que o pai e a mãe, né? E eu vou falar sobre isso, o Espírito Santo é a mãe, então não tem nem que ficar colocando, por isso que é um assunto do primeiro arco mesmo. Então, tipo assim, são tão importantes quanto, sabe, toda família é maravilhosa, toda família é especial.
E todos eles, todos os membros dessa família, pagam e pagaram um alto preço para aquilo que você entende por salvação. Então, tipo, ele é a porta que você adentra e tem um acesso a toda a família. Ele é o início da sua vida. E ele também pode ser o durante a sua vida. Mas existe uma ascendência. Se reconecte com o Pai. Se reconecte com Deus também, né? Entre por Jesus, se relacione com Jesus, conheça Jesus. Eu vou te dizer, você vai aprender muito mais com Jesus se relacionando com todos os membros da família do que ficar criando essa mitologia de Jesus. Conheça o verdadeiro Jesus, sabe? A partir de hoje, toma uma decisão, né? Zere todas as informações que você tem a respeito de Deus. Zere tudo. Trate-se como se nada que você soubesse fosse relevante ou importante. E comece a ler de novo, como se fosse a primeira vez que você estivesse lendo e você não tivesse informação nenhuma. E eu vou dizer para você que mesmo nessa Bíblia adulterada que você tem, você vai perceber que a versão de Jesus que você conhece não tem nada a ver com a verdadeira. Você vai ver um cara que amava a sua família. Você vai ver um cara que fez muita coisa por você, mas também fez muita coisa pelos seus pais. Você vai ver um cara que em todo o tempo vivia, e você vai ver toda a ação da família. Você vai ver um cara que não tinha medo de falar o que pensava. Você vai ver um cara que era bem definido no seu posicionamento. Você não vai ver um bocó que abraçava todo mundo e aceitava todo mundo. Não, você vai ver um cara que dizia: eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada sobre a terra. Eu vim para causar divisão entre o homem e a sua família. Você vai ver um Jesus que você não conhece, porque você tem uma versão Mahatma Gandhi de Jesus. Então, querido, é errado chamar Jesus de pai, não é correto chamar Jesus de pai e nunca será. Por quê? Porque existe um pai. Jesus não é órfão, né? E você não é órfão. Existe um pai. Entendeu? Não é só o seu irmão, isso não é uma família disfuncional que só o seu irmão mais velho está cuidando de você. Né? Você tem um pai, você tem uma mãe, você tem irmãos. Querido, pare de ter essa visão. Jesus não é o seu pai, Jesus é o seu irmão mais velho, seu incrível irmão mais velho, mas ele ainda é o primogênito, beleza? Vamos, um assunto extenso aqui, desculpa. Vamos à pergunta número 13. Deus está retomando seu governo na Terra? No primeiro vídeo da série, você disse que o tempo verbal do texto de Mateus 3:2 é o pretérito perfeito, que significa algo que aconteceu no passado e que se mantém até hoje, etc. Sendo assim, eu posso entender o comportamento de Deus como uma ação de retomada de governo que começou no passado e se estende até hoje? Vamos aos textos. Minha resposta: sim e não. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Jeremias 10:10. Outro texto: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. No que se refere ao aspecto pessoal, sim, pois cada vez que um rebelde se conscientiza e se arrepende, Deus retoma o seu governo na vida dessa pessoa. Contudo, quando se trata de aspectos gerais, o governo de Deus permanece ativo e atuante. Então, o que acontece aqui? Deus, e aí, como eu falei, por causa que as pessoas fazem essa confusão com a família real, você acaba não entendendo o momento de cada um agir. Então, existe o governo do reino dos céus até hoje sobre a terra. O que vai ser diferente é que no período milenial vai ser o momento do filho, né, dos filhos de Deus governarem a terra, a partir do momento milenial. Por enquanto, os pais estão governando a terra. Vai chegar o momento do filho. Então, nesse aspecto, ainda tem um momento futuro, que o período milenial ainda não chegou. E você vai entender isso melhor no nosso segundo arco, beleza? Só que agora, de maneira prática, cada vez que um rebelde, quem é o rebelde? O pessoal que vive fora do reino de Deus, que não tem consciência do reino de Deus, que até tem uma consciência de Deus dentro de um aspecto religioso, mas ele mesmo não vive dentro da sua cidadania sionita. Então essa pessoa a gente chama ela de rebelde, né? Ou pecador, como diz as escrituras, nada mesmo. Então essa pessoa, quando ela se arrepende, quando ela
muda sua mentalidade e entende que o reino de Deus sempre esteve presente, ela, naquele momento, Deus se torna o rei dela e ela passa a se tornar povo de Deus. Então, ali, na vida, de forma pessoal, houve sim uma retomada do governo de Deus sobre a pessoa. Mas nos aspectos gerais isso já rola. E você fala, mas eu não percebo. É porque o mundo, Satanás, cegou o seu entendimento. Mas hoje, querido, você já vive sobre as leis de Sião, sabendo ou não, tudo que acontece de benéfico na sua vida hoje, independente se você é sionita ou não, está atrelado pelo fato de você ter cumprido um princípio da justiça, então você recebe uma recompensa. E todas as problemas que ocorrem com você, geralmente é porque houve uma quebra de princípio da justiça e você colhe a punição. Se Deus não estivesse governando, as coisas não, você não seria punido por nada e você não ia passar por problema nenhum. Ah, mas tem Satanás, mas tipo assim, Satanás ele trabalha dentro de legalidade, que tecnicamente o quê? Ele convence a você a quebrar um princípio da justiça para ele poder ter o direito de agir na sua vida. Você sabia disso? Então ele vai conduzindo, te tentando, vai conduzindo a você. Só que você é o ignorante, você não sabe quais são os princípios da justiça, as leis de Deus. Então ele vai conduzindo a você a errar, porque aí se você falha, quebra o princípio, ele pode chegar diante de Deus e dizer assim, ó, ele falhou. Então eu tenho direito sobre a vida dele. Eu posso fazer isso sobre a vida dele. Então ele trabalha dentro de um princípio de legalidade, ou seja, ele espera, ele seduz você, convence você a quebrar a lei para que ele possa ter direito sobre você. Por quê? Porque nem Satanás consegue viver sem a lei divina. Então, o governo de Deus já atua hoje. O que acontece é que a ignorância, milenar fez com que você não enxergasse a sua vida diária dentro de um contexto de reino. Então, você trata sofrimento como uma coisa aleatória, uma triste coincidência. Você não enxerga que o sofrimento que existe na Terra hoje é consequência de quebras de lei, de que as pessoas estão realmente sendo punidas. Não se enxerga isso. Então existe, hoje o sofrimento que existe na Terra é um fruto da maldade das pessoas, As pessoas gostam de machucar umas às outras, porque, cria de Satanás, obviamente, mas também existe a própria Terra punindo aquele que quebra o princípio da justiça, e nós iremos falar isso, não sei se vai ser no segundo arco, mas eu vou tentar incluir esse assunto no estudo complementar, tá? Para você entender como funciona a dinâmica da Terra no governo da justiça, assim. Então, vou ver se eu consigo encaixar isso em algum vídeo do estudo complementar do segundo arco, senão a gente joga para o terceiro arco e aí vai. Então, tipo assim, Deus ainda governa. Tanto que as pessoas que estão relacionadas à libertação, muitas vezes o pessoal que vai nesses retiros de cura interior e libertação, o que eles descobrem lá? Que muitas das coisas que aconteceram na sua família foi porque houve quebras de princípios. E que hoje a família está toda dentro de um conceito de maldição hereditária, porque um ancestral foi lá e quebrou um princípio da justiça e agora está todo mundo pagando. Por quê? Porque os descendentes continuam quebrando o mesmo princípio. E aí o sofrimento condizente àquele princípio acontece, que é uma punição. Você está percebendo? Então, tipo assim, você já vive debaixo do governo de Deus, é porque você ainda não entendeu isso. Então, Deus já governa, só que vai haver o período da prole de Deus governar também, que vai começar a partir do período milenial, que aí você vai ter não apenas uma experiência espiritual, mas você também com Deus, você também vai ter a família real vai estar de forma física na Terra. Então você vai ter uma experiência do céu muito mais abundante no período milenial, ok? Mas sim, o governo de Deus retoma no caráter pessoal e não porque está atuando até hoje e tudo que acontece na sua vida está estritamente ligado às leis de Sião, certo? Você sabendo disso ou não. Queridos, vamos para a nossa pergunta número 14, nossa penúltima pergunta do vídeo.
Posso beber e fumar e ainda estar no meu propósito? Você ampliou e muito o conceito sobre pecado, mas não confirmou que beber, roubar, etc. é errado. Tipo, eu posso viver no meu propósito e ainda assim fazer essas coisas? Minha resposta: a questão é, por que você quer fazer isso? Os textos que eu coloquei foi esse daqui. Isaías 29:15 diz assim: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Próximo texto, Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E o último texto, Jeremias 17:10 diz assim: eu, Senhor, esquadrinho e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Eu não coloquei uma lista de pode ou não pode, porque em Sião, como é que nós trabalhamos sobre a questão de avaliar nós, né? Como nós aprendemos a fazer isso com Deus. Se você olhar em Jeremias 17:10, não, mas antes de eu falar sobre isso, vamos explicar propósito, ok? O que é propósito? Propósito, oficialmente, né, o conceito de propósito é uma ideia que gera um plano que conduz a uma ação. Então você pode entender propósito como a intenção por detrás da ação, as motivações, ok? E aí quando nós falamos sobre viver de acordo com o propósito de Deus para a nossa vida, você está em essência dizendo: eu quero viver de acordo com as intenções de Deus para mim. Eu quero viver de acordo com os desejos de Deus, com os pensamentos de Deus para mim. Então você vai abraçar o plano de Deus para a sua vida porque você quer viver de acordo com o propósito dele, ou seja, de acordo com o que está na sua mente e no seu coração para você. Só que Deus, ou a família real de uma forma geral, não são as únicas pessoas que se movem baseado em motivações. Eu e você também somos assim. Eu e você, tudo que nós falamos e tudo que nós fazemos, existe um motivo por trás. Tanto que é assim que a palavra de Deus vem para dividir a alma, o espírito, e é apta para discernir os sentimentos e os pensamentos do coração. Por quê? Por que Deus tem tanto interesse para saber as nossas motivações? Porque em Jeremias 17:10, agora voltamos ao texto, você lê que a forma como Deus julga, avalia o que eu e você fazemos, está estritamente ligado com a análise que ele faz das nossas motivações. Então eu, Senhor, esquadrinho os pensamentos, provo os sentimentos, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ou seja, eu analiso o porquê você fez isso, para entender, eu analiso o motivo pelo qual você fez o que você fez, para saber se aquilo que você está fazendo é verdadeiramente justo ou não. Eu vou dar um exemplo para você entender. Uma das perguntas que me fazem muito é sobre tatuagem, né? Então, geralmente eu sou confundida, né? Então as pessoas perguntam assim, ó, é normal para nós que acreditamos em Deus fazer tatuagem? E aí existe toda uma briga, né, no meio dos religiosos para saber sobre essa questão de tatuagem. Tem a turma do pode sim e tem a turma do pode não. E cada um tem os seus argumentos, assim, né? A turma do pode não, e aí usa de Levítico a varada, aí a turma do pode sim usa Apocalipse. E aí fico naquela guerrinha, então o pessoal vem me perguntar assim, e nós que somos de Sião, né? Como se a gente fosse uma religião alternativa. Mas tudo bem, aí não somos. Aí o que a gente pode usar a tatuagem ou não? Aí geralmente, por eu ser sionita, eu já estou acostumado com o jeito de casa de fazer as coisas, eu perguntar por que você quer fazer tatuagem? Aí a pessoa, lembro, há um ano atrás foi a última vez que me fizeram essa pergunta, e aí a guria assim, eu não sei. Eu falei, tá, mas você deveria saber, porque alguma coisa está te movendo a querer fazer tatuagem.
Você hoje está me perguntando isso porque você quer saber se pode ou não pode, mas eu quero que você vá além. Eu quero que você viva de acordo com as suas motivações. Eu quero que você aprenda a olhar seu próprio coração. Por que você está fazendo isso? Por que tatuar é uma coisa importante para você agora? Ah, é porque é legal. Tudo bem, ok, é legal, mas por quê? Não é só porque é legal que você está fazendo isso. Assim como quem bebe, quem fuma, quem mente, quem passa o dia inteiro na internet, quem fica vendo um filme atrás do outro, um videozinho atrás do outro, todas essas pessoas, até quem está com depressão ou não, todas essas pessoas, elas fazem algo por um motivo, tem uma razão por trás. Aí eu falei assim, descubra a sua. Aí eu falei assim, eu vou te dar um exemplo para te ajudar. Tinha uma conhecida minha, e eu realmente conheci essa pessoa, obviamente, que ela, quando estava sob grande estresse emocional, ela tinha o hábito de se mutilar. Então ela pegava a gelatina lá e cortava os pulsos dela ou dentro das pernas e tal. Chegou um momento que ela cansou de sentir dor dessa maneira. Então ela começou a se tatuar. E as tatuagens delas iam sempre nos locais que mais doíam. Ela primeiro fazia uma pesquisa e dizia, aqui no osso aqui do colo dói pra caramba. Então ela lá fazia uma tatuagem aqui em cima do osso. O outro lado aqui dói pra caramba. Aqui... Então por quê? Porque ela queria sentir dor. Ela estava cansada de se machucar, então ela contratou um tatuador para machucar ela. Por quê? Porque maquiagem, tatuagem dói. Então o motivo que conduzia ela a fazer várias tatuagens não era porque era legal, era um recurso de dor que ela encontrou. Aí eu conheci outras pessoas que ela queria fazer uma homenagem, né, para alguma pessoa falecida, um filho que faleceu, um marido, um avô e etc e tal. Então há várias motivações pelo quais uma pessoa faz uma tatuagem ou não. E eu perguntei, qual é a sua? E aí ela chegou a dizer, não, é porque eu tenho desejo de mostrar para as pessoas que eu consigo ser alguém que pensa fora da caixa. E eu acho que as pessoas tatuadas, elas são assim, elas são uma quebra da corrente, sabe? Elas mostram assim que elas não estão nem aí para as regras convencionais. Não que eu seja uma rebelde, porque eu quero viver de acordo com a vontade de Deus, mas eu quero mostrar para as pessoas, e na cabeça dela, o reino e tatuador tinha tudo em comum, porque assim, ó, o reino é na cabeça dela, assim, dizer, o reino é uma contracultura. Então, nós somos diferentões de todo mundo, porque mesmo quando você se depara com um religioso, eles pensam que eles são iguais a gente, mas eles não são. Então, tipo assim, tatuagem tem tudo a ver conosco. Eu mais esqueci não hoje. E na cabeça dela, tipo assim, se ela fizesse uma tatuagem, ela ia mostrar assim, ó, eu sou a diferentona. Vocês vão olhar pra mim, eu não penso fora da caixa. Eu cheguei assim, mais uma pergunta. Você pensa fora da caixa? Você é aquele tipo de pessoa que não pensa igual a todo mundo, que tecnicamente fora da caixa quer dizer isso? Ela, não sei. Eu falei assim, mas você deveria saber, porque a tatuagem não vai fazer você pensar fora da caixa. E tipo assim, e segunda pergunta, por que é tão importante que as pessoas saibam isso ao seu respeito? Você está se sentindo ignorada? Rejeitada? Você está achando que as pessoas você não consegue ter relacionamentos mais profundos porque as pessoas te acham desinteressante? Então, se você colocar uma tatuagem, as pessoas vão te começar a achar como alguém interessante para se conviver, para se conversar? E aí a gente teve uma tarde gostosa de aconselhamento, porque foi descoberto que as motivações que estavam rolando naquela guria lá, né, para fazer a tatuagem eram infinitas. Então, tipo assim, ó, querido, a questão não é tanto o poder e o não poder. E você vai perceber. Não, existem regras claras de proibido em si, ok? Não tem esse negócio de é proibido, proibir. Não, tem realmente limites muito claros. Você não atravessa aqui, que senão vai dar problema para você, certo? A Terra tá aí para provar que a gente tá falando sério. Só que geralmente, o que antes de Deus dar um parecer de punido, recompensado, ou mais do que isso, você está certo, você não está certo, ele faz uma análise, você tem que aprender a viver sobre essa análise. Porque para você caminhar dentro do seu propósito, você tem que descobrir o que te desvia dele. E o que te desvia dele são as suas intenções, é o seu próprio propósito, são as suas próprias motivações. Você quer, você quer beber? Bebe.
Mas isso não vai desviar você do seu propósito? Você já parou para pensar nisso? Você quer fumar, fuma. Você é livre para fazer o acerto e o erro que você quiser. Mas se você decidiu viver dentro do seu propósito, então você tem que pensar se isso é lícito, como diz Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar ser governado, dominado por nenhuma dessas coisas que me são lícitas. Porque é assim que um sionita vive. Por que você tem tanto desejo de fazer isso? Analise suas motivações antes de querer seguir uma regra sem entendimento de não pode isso, não toque naquilo. Sim, haverá coisas que não vai poder, mas você vai entender isso a partir do propósito. Por quê? Porque nós seguimos a justiça, ou seja, nós seguimos as leis de Deus entendendo o porquê Deus estabeleceu aquela lei. A gente sabe por que não pode determinada coisa, porque nós conhecemos a mente e o coração de Deus. Nós sabemos dos seus propósitos. Eu não só apenas deixo de cumprir algum mandamento de Deus pelo mero tá escrito. Eu sei porque o meu pai, eu sei porque o meu rei disse que eu não deveria fazer isso. Eu entendo, eu conheço ele de mente e de coração. Eu tenho intimidade com ele, eu sei que tipo de pessoa ele é. E eu sei por que ele estabeleceu as coisas dessa forma. E você tem que viver dessa forma também. Analise as suas motivações, ok? E agora nós vamos para a nossa última pergunta de hoje. Tá longo esse vídeo, desculpa aí. Qual a diferença ou a semelhança entre a justiça e a santidade? Já estamos falando um pouco sobre isso, né? Assistindo o vídeo e lendo os estudos complementares sobre a justiça, pecado e santidade, entendi que a justiça e santidade são relacionadas, mas não entendi muito bem a diferença ou a semelhança entre elas. Poderia explicar melhor? Vamos à minha resposta. A santidade é a filha da justiça, ou é a justiça em sua forma específica e individual. Um textinho. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4 e 24. A justiça é o ideal eterno de Deus. É tudo que ele considera e estabeleceu como certo, correto, normal e verdadeiro sobre tudo e todos. É o conceito divino de perfeição. A santidade podemos resumir como a ideia de Deus de uma vida perfeita para os seres que ele criou. Sendo assim, ela é a cria da justiça. Então, deixa eu trazer esse entendimento para você, porque infelizmente eu sei, o vídeo sobre isso, porque justiça é um assunto muito amplo, tanto que no livro ele tem 3 capítulos só falando sobre justiça. Para você ver que não dá para resumir tudo em um único vídeo. No livro eu usei 3 capítulos de mais de 20 páginas cada só falando sobre justiça. Então, tipo assim, é um assunto muito amplo. Mas a justiça você pode entender como o entendimento de Deus do que é perfeito, do que é muito bom. E esse entendimento foi estruturado em padrões, processos e leis para toda a sua criação e também para ele mesmo, porque todas as leis e padrões e processos que Deus quer que você se submeta, ele também se submete. Porque Deus, para ele, assim, casa de ferreiro, espeta de ferro, né? Então, tipo, ele exige de você o que ele também faz, ok? Então, tipo, você vai conseguir identificar essa perfeição, esse muito bom, em padrões, em processos, em leis. E tanto para o ambiente, o céu, quanto o ambiente da terra, quanto para os animais celestiais, os animais terrestres, os anjos e os humanos. Todos nós seguimos a justiça, que são os aspectos gerais do ideal de perfeição do muito bom de Deus. Mas dentro da justiça existe uma porção que me cabe, existe uma porção que te cabe. E essa porçãozinha da justiça, que é única e exclusiva, nós chamamos de santidade. E o que é a santidade? É você vivendo de acordo com o seu propósito. É você vivendo de acordo com o ideal de perfeição de Deus para você. E aí, dentro dos aspectos gerais da justiça, você sabe como um ser humano, o que Deus considera um ser humano perfeito ou completamente desenvolvido.
o que Deus considera como um homem correto, como uma mulher correta, mas também existe a Shaya. O que Deus considera uma vida correta para a Shaya? Que é a melhor vida para ela. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, lembra desse texto? Então, tipo assim, o que Deus considera para mim a melhor vida para mim? Aí, essa melhor vida é o caminho de justiça ou a porção da justiça que me cabe. E essa melhor vida, baseado no tipo de pessoa que eu sou, é a minha santidade. Ou, como diz Davi em Salmos 18, é a minha justiça. É a minha justiça. Então, o que é a santidade? É a porção da justiça, desse ideal de Deus que tem a ver apenas com você. Que quem tem que viver é só você. É a mesma coisa, usando a analogia do corpo, como Paulo fala. Então, uns são rins, outros são coração, outros são pulmão, todos são órgãos, ok? Mas cada um tem a sua funcionalidade e tem o seu caminho perfeito para funcionar. Você não tem como avaliar se um rim está funcionando corretamente olhando para o coração. Por quê? Porque o coração ele tem processos distintos do rim. Então você só pode saber se um rim está funcionando corretamente olhando para outro rim. Por quê? Porque apesar de serem órgãos, eles têm especificações, eles têm processos diferentes, baseado na unicidade, na individualidade deles. E isso é a santidade. A santidade é eu viver o santo, o separado, viver de acordo com o meu propósito, com a porção da justiça que me cabe, ok? Então, queridos, nós encerramos aqui esse vídeo de hoje. Eu espero que esteja esclarecendo você, certo? E no próximo domingo, então, estaremos com o quarto e último vídeo. E se você, como eu falei, repito, tem desejo de que esse quadro permaneça, por favor, me encaminhe as suas perguntas. Eu já tenho duas, me encaminhe as suas perguntas para a gente também ter esse quadro semanalmente, ok? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe o seu final de semana, sei lá quando você está assistindo isso, e até o próximo vídeo.